aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rumo ao IFRN. Eu sou o professor Lameck e hoje nós iremos aprender sobre ângulos. Então vamos lá. Bem, quando traçamos duas semirretas de mesma origem, nós separamos o plano em duas regiões e cada uma dessas regiões é um ângulo. Então coloquei duas semirretas, certo? E elas estão partindo dessa mesma origem aqui. Quando eu faço isso, eu tenho aqui uma região do plano, que vai ser um ângulo, e essa outra região aqui ao redor, que é outra região do plano, ou seja, outro ângulo. Tá? Como as semirretas formam dois ângulos, a gente precisa identificar qual o ângulo que a gente quer estudar. Para isso, a gente vai utilizar um pequeno arco. Dessa maneira aqui, ligando uma semirreta à outra. Então, esse arco aqui ele vai dizer que eu quero falar sobre esse ângulo aqui. Se eu colocasse esse arco arrodeando aqui por fora, então eu estaria querendo estudar esse outro ângulo que está aqui ao redor, beleza? Bem, eu tenho aí um ponto O, certo? Que é o vértice do nosso ângulo, tá? E essas semirretas elas estão passando uma pelo ponto A e outra pelo ponto B. Os segmentos de reta OA e OB são os lados do ângulo e fazem parte desse ângulo. O ponto O, ele é justamente a origem das semirretas. Ele é chamado de vértice do ângulo. E a gente pode nomear esse ângulo dessa maneira. Ele pode ser chamado de ângulo AOB ou simplesmente ângulo O, certo? Então, a indicação do ângulo vai ser justamente esse acento circunflexo que fica exatamente sobre a letra que representa o vértice do nosso ângulo, tá bom? Então, você pode dizer que ele é o ângulo AOB ou simplesmente o ângulo O, tá bom? Se essas semirretas de mesma origem estiverem numa mesma reta, a gente pode ter duas situações. A gente pode ter semirretas opostas. Por exemplo, temos aqui o vértice O, certo? E nós temos aqui as duas semirretas, uma passando por A e a outra passando por B. Veja que elas estão na mesma reta. E elas acabaram dividindo o plano em duas regiões, essa de cima e essa de baixo aqui, tá? Quando isso acontece, a gente forma esse tipo de ângulo aqui, que é o ângulo de meia volta, que nós chamamos também de ângulo raso, tá? Então, se essas retas elas forem opostas, nós teremos dois ângulos rasos, ou seja, dois ângulos de meia volta. Mas pode acontecer também dessas retas coincidirem, certo? A gente falou sobre retas coincidentes na aula passada e a gente vai ter duas novas situações. A gente vai ter ou o ângulo nulo ou o ângulo de uma volta. Preste atenção aqui. Está aí a origem e aí está passando a primeira semirreta que passa pelo ponto A, certo? Deixa eu voltar aqui. Vai passar pelo ponto A. Agora vai passar outra semirreta aqui, que passou pelo ponto B. Então, como elas são coincidentes, não formaram ângulo nenhum entre elas, então a gente tem o ângulo nulo, tá? Vai acontecer a mesma coisa aqui, sendo que ao invés de ela não ter formado nenhum ângulo, ela vai ter dado, por exemplo, uma volta completa. Uma semirreta deu uma volta completa na outra, como um ponteiro de um relógio. Então, nós formamos aqui esse outro ângulo, que é o ângulo de uma volta, certo? Que é justamente esse ângulo aqui, tá? Então, ângulo nulo, ângulo de uma volta, eles são semelhantes, né, na forma em que eles aparecem, mas são coisas totalmente diferentes e a gente vai ver aqui no próximo slide, tá? Vamos lá. As medidas dos ângulos, elas dependem da sua abertura. Olha esse primeiro ângulo aqui, certo? Tá aqui o vértice O, certo? E as semirretas que passaram, uma pelo ponto A e a outra pelo ponto B. Agora, olha essa esse outro ângulo aqui, certo? Tem esse outro vértice aqui e uma semirreta passando por C e outra semirreta passando por D.
Você percebe que essa abertura aqui, ó, ela está menor do que essa outra aqui. Então, a gente consegue observar que a medida desse ângulo é menor do que a medida desse outro ângulo, tá? Então, a medida do ângulo AOB é menor do que a medida de COD, certo? Por quê? Porque o AOB tem uma abertura menor, tá bom? A unidade de medida mais utilizada para medir ângulos é o grau. E o símbolo do grau é esse daqui, certo? Então, por exemplo, a medida de um ângulo de uma volta é 360 graus, certo? Então, para a gente não precisar escrever 360 graus, a gente usa a bolinha, que é justamente o símbolo do grau, tá bom? Outro detalhe importante aqui. O ângulo de uma volta, como a gente acabou de ver, ele mede 360 graus. O ângulo nulo mede 0 grau. O ângulo raso, ele é justamente a metade de um ângulo de uma volta. Por isso que ele também é chamado de ângulo de meia volta. Então, ele é 180 graus, tá? Então, ângulo de uma volta, 360 graus. Ângulo nulo, 0 grau. Ângulo de meia volta, ou ângulo raso, que o nome ângulo raso é o mais utilizado. Ele é 180 graus, tá bom? Se a gente pegar um ângulo de uma volta, que é 360 graus, e dividir ele em 360 ângulos de mesma medida, então cada ângulo, obviamente, vai medir 1 grau, certo? A gente tem também um ângulo muito específico que a gente vai usar bastante no futuro aqui, sobre o ângulo de 90 graus. Ele é chamado de ângulo reto, certo? Vou apresentar ele aqui para vocês. O ângulo reto, ele tem esse formato aqui, ó. Só lembrar do formato da letra L, certo? Em qualquer uma das direções, tá? Nós temos aqui uma origem, que é o vértice do ângulo, ponto O, uma semirreta passando por A, outra semirreta passando por B, certo? Como é que a gente vai identificar o ângulo reto? Sempre vai aparecer esse quadradinho com uma bolinha aqui no meio. Sempre que aparecer isso aí, este símbolo vai indicar que esse ângulo aqui, ó, o ângulo AOB, ele mede 90 graus, ou seja, estamos tratando do ângulo reto, tá? Então, guarde essa informação. Os ângulos que têm uma medida menor do que 90 graus, eles serão chamados de ângulos agudos, tá? Então, gente, você imagina aqui, ó, vejo L, se eu fechar um pouquinho, ou seja, se eu aproximasse essa semirreta que passa por A, se eu aproximar ela mais para o B, então o ângulo vai ficar menor do que 90 graus. Então, esses ângulos serão chamados de ângulos agudos. Agora, se eu pegar esse L e abrir mais para lá, então a gente vai ter um ângulo com medida maior que 90 graus. E esses ângulos são chamados de ângulos obtusos, tá? Então, se o ângulo tem 90 graus, ângulo reto. Se o ângulo tem menos que 90 graus, agudo. Se o ângulo tem mais que 90 graus, ângulo obtuso, tá bom? Guarde essas informações, é muita informação. Se eu fosse você, eu estava anotando. Mas faz o seguinte, preste atenção no vídeo, no final você pode rever esse vídeo quantas vezes quiser e sai aí anotando as informações mais importantes. Na aula passada a gente falou sobre retas coincidentes, retas paralelas, e aqui eu queria trazer sobre as retas perpendiculares. Se eu tenho duas retas concorrentes, que são retas concorrentes, aquelas que se cruzam, certo? Em determinado momento, a gente viu isso na aula passada. Quando duas retas elas se cruzam, ou seja, quando elas são concorrentes, elas formam ângulos retos. Esquece essa palavrinha aqui, certo? Elas formam ângulos retos entre si. E quando duas retas concorrentes formam ângulos retos entre si, nós chamamos elas de retas perpendiculares. Então, tá aqui, ó, duas retas concorrentes, R e S, e elas estão formando aqui, ó, ângulos de 90 graus. Cadê a indicação? Tá aqui, ó, a caixinha, certo? Um quadradinho com a bolinha no meio. Então, veja que ela formou 4 ângulos retos aqui. Então, as retas R e S são chamadas de retas perpendiculares. E aí, a indicação de retas perpendiculares é esse Tzinho aqui de cabeça para baixo, certo? Então, quando essa indicação aparecer, a gente está dizendo o quê? Que a reta R é perpendicular à reta S, tá? Outro exemplo aqui, por exemplo, nessa outra posição, certo?
a reta T está passando aqui, veio a reta U, passou. Se ao se cruzarem, elas formarem ângulos retos, então essas retas serão chamadas de retas perpendiculares entre si, tá? Então a reta T é perpendicular à reta U, tá bom? Agora algumas definições importantíssimas sobre ângulos, preste bastante atenção aqui. Primeira coisa é que ângulos de mesma medida são chamados de ângulos congruentes. Olha essa palavra aqui que a gente vai usar bastante. O que é congruente? É algo que tem a mesma medida, certo? Então, congruente, mesma medida. Então, você tem aqui dois ângulos, o ângulo AOB e o ângulo TUV. Você pode perceber que, aparentemente, eles são parecidos, assim, mas se essa abertura aqui desse ângulo for a mesma dessa, ou seja, se a medida desse ângulo for a mesma medida desse, por mais que a figura seja maior ou menor, mas o ângulo não muda. Se for igual à mesma medida, então a gente vai dizer que esses ângulos são congruentes, tá? E a indicação de congruentes são esses três tracinhos aqui, ó. Isso daqui, ó, dois tracinhos são iguais, mas três tracinhos é congruente. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Que o ângulo AOB é congruente, ou seja, tem a mesma medida do ângulo TUV. Quando é que eu posso dizer isso? Quando a medida do ângulo AOB for igual à medida do ângulo TUV. Se isso acontecer, esses ângulos são congruentes. Beleza? Vamos lá. Segunda definição sobre os ângulos. Dois ângulos possuem um mesmo vértice e um lado em comum que os separa. Se dois ângulos possuírem o mesmo vértice e um lado em comum que os separa, esses ângulos serão chamados de ângulos adjacentes. Então, ângulos adjacentes, eles têm que ter um vértice em comum. Então, olha aqui o ponto O, ele é um vértice, certo? Que é a origem da semirreta que passa por A, da semirreta que passa por B e da outra semirreta que passa por C. Essa origem aqui esse vértice deu origem a esses dois ângulos. O ângulo AOB, que é esse daqui, e o ângulo AOC, que é esse outro. Beleza. Então, veja que eles têm o mesmo vértice e eles têm também, ó, um lado em comum, ó, AOB, BOC. Então, eles têm um lado em comum e um vértice, um único vértice. Então, eles são ângulos adjacentes. Então, observe que os ângulos AOB e BOC, como eu disse, são ângulos adjacentes, porque, repetindo, eles têm a mesma origem e um lado em comum, que é justamente essa semirreta OB, tá? Observe também que o ângulo AOC é igual à soma das medidas dos ângulos AOB e BOC. Como assim, professor? Esse ângulo aqui, ó, AOC, esse ângulo aqui, ó, AOC, o ângulo todo, ele é a mesma coisa de eu somar o ângulo AOB com o ângulo BOC. Se eu somar essa medida com essa, então eu vou ter a medida do ângulo AOC, beleza? Então, a gente pode somar também dois ângulos e formar um ângulo maior, beleza? Isso a gente vai ver também daqui a pouquinho em outras definições. Então, a medida do ângulo AOC é igual à medida do AOB mais a medida do ângulo BOC, tá bom? Terceira definição, dois ângulos adjacentes que, somadas as suas medidas, o resultado dá 180 graus, a gente vai chamar esses ângulos de ângulos suplementares. Se eu pegar dois ângulos adjacentes e somar eles, e a medida der 180 graus, esses ângulos serão chamados de ângulos suplementares. Então, olha essa semirreta que está passando aí, certo? Eu tenho aqui um ângulo que eu estou chamando de AOC e um outro ângulo que eu estou chamando de COB. Se eu somar a medida desse ângulo aqui com a medida desse ângulo aqui, você está vendo aqui, está dando um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo raso. E o ângulo raso a gente viu que ele mede 180 graus. Então, quando eu somei AOC com COB, eu obtive 180 graus. Então, esses ângulos são chamados de ângulos suplementares, tá bom?
Então, como a soma das medidas dos ângulos AOC e COB é 180 graus, então a gente pode dizer que esses ângulos são suplementares. Qual é a utilidade disso? Suponha que eu diga que a medida do ângulo AOC é 120 graus. Então, vou colocar essa informação aqui. Então, qual seria a medida do ângulo COB? Então, se eu estou vendo que eles são suplementares, a soma deles tem que dar 180 graus. Se esse aqui é 120, para dar 180 falta quanto? 60 graus. Então, dessa fórmula, o ângulo COB mede 60 graus. Por quê? 120 mais 60 dá igual a 180. 120 graus mais 60 graus é igual a 180 graus. E eu posso dizer ainda que 60 é o suplemento do 120. Por que suplemento? Suplemento é quando a soma dá 180. Beleza? Agora, cuidado com essa outra definição aqui que é bem parecida. Ângulos complementares. Se eu tiver dois ângulos adjacentes e a soma deles resulta em 90 graus, então a gente vai chamar eles de ângulos complementares, tá? Se a soma der 180, suplementares. Se a soma der 90 graus, ângulos complementares. Então, observa aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, nós já vimos ele aqui. Então, eu vou passar aqui uma semi-reta, certo? Passando com origem no ponto O, passando pelo ponto C, e veja que eu formei um ângulozinho aqui, tá? Observe que a soma das medidas dos ângulos AOC e COB vai dar 90 graus, que é essa medida toda aqui, ó, AOB, tá bom? Então, a gente pode dizer que eles são ângulos complementares. Qual é a utilidade disso? Se eu disser que a medida do ângulo COB é igual a 32 graus, então eu posso encontrar qual é a medida que está faltando aqui. Então, se tudo aqui é 90 graus e essa medida é 32, quanto é que falta para complementar os 90 graus? Então, a resposta é 58 graus. Por quê? Porque 38 graus mais 58 graus dá igual a 90 graus. Então, com isso, a gente pode dizer que os 58 graus é o complemento de 32 graus, tá bom? Quinta definição. Quando duas retas se intersectam, ou seja, se tocam, se cruzam em um ponto O, os ângulos formados terão o mesmo vértice, que é o ponto O. Beleza. Sendo que os seus lados são semirretas opostas. Quando isso acontecer, esses ângulos serão chamados de ângulos opostos pelo vértice. Então, ó, tem aí duas retas se intersectando aqui no ponto O. Formei aqui dois ângulos. Na verdade, eu formei quatro, mas vamos analisar dois a dois. Esses dois ângulos aqui, ó, os ângulos AOB e esse ângulo aqui de baixo, ó, COD, eles estão opostos pelo vértice. Beleza? A mesma coisa vai acontecer, ó, com esses dois ângulos aqui, ó, os laterais. Os ângulos AOC e o ângulo BOB. Eles também são opostos pelo vértice, tá? E aí, uma coisa muito importante que precisa estar bem gravado aí, é que os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, se eu disser para você que esse ângulo aqui mede 150 graus, obviamente, esse outro ângulo aqui é o COD, que é oposto pelo vértice, ele também vai medir 150 graus. Se eu disser para você que esse ângulo aqui, ó, AOC, mede 30 graus, esse outro ângulo BOD, por ser oposto pelo vértice, então ele vai também ter a mesma medida, que é 30 graus. Beleza? Porque ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, ok? Então, ó, a medida de AOB é a mesma medida de COD e a medida de AOC é a mesma medida de BOD. Vamos adiantar aqui nossa vida. Sexta definição, ângulos correspondentes. Gente, se liga. Eu vou passar aqui uma reta R e uma reta S, qualquer, tá? E cruzando essas duas retas, eu vou passar uma reta T.
A reta T, nós vamos chamar ela de reta transversal. Eu vou colocar aqui o nome dela. Vai ser uma reta transversal. A reta transversal nada mais é do que uma reta que corta outras duas retas. Quando a reta T passou cortando as retas R e S, eu formei aqui, ó, 4 ângulos aqui, ó, que eu vou chamar de ângulos A, B, C e D. E aqui embaixo eu também formei mais 4 ângulos que eu vou chamar de ângulos E, F, G e H. Então ficaram determinados 8 ângulos. Sendo que desses 8 ângulos, 4 são ângulos internos, ou seja, eles estão entre as retas, que são os ângulos C, D, E e F. E os outros 4 ângulos, eles são externos, eles estão fora, além das retas, que são os ângulos AB e os ângulos G e H. Beleza? Então, observe o que é que nós temos aqui. O que é que são ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes são ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal, sendo que um é interno e o outro é externo. Então, veja só aqui o exemplo dos ângulos B e F. Eles estão do lado direito da reta transversal, sendo que um é interno, que é o ângulo F, e o outro é externo, que é o ângulo B. Então, esses ângulos aqui são chamados de ângulos correspondentes. Outro exemplo aqui, os ângulos C e G. Eles também são ângulos correspondentes, porque ó, eles estão do lado esquerdo, ou seja, do mesmo lado da reta transversal, sendo que um é interno e o outro é externo. Tá? Então, quando isso acontecer, então esses ângulos serão chamados de ângulos correspondentes. Mas a parte mais interessante é quando essas retas elas são paralelas. Então, a gente forma essa outra definição aqui, que são as retas paralelas cortadas por uma transversal. Olha o que é que vai acontecer. Tenho aí duas retas, a reta R e a reta S. Vou passar a reta T transversal, ou seja, cortando essas duas retas. Formo do mesmo jeito 4 ângulos aqui em cima, os ângulos A, B, C e D. E na reta S também mais 4 ângulos, que são os ângulos E, F, G e H. O detalhe é que agora as retas R e S são paralelas. Lembra da aula passada? Reta R é paralela à reta S. Beleza? Então, quando isso acontece, os ângulos correspondentes, eles serão congruentes. Lembra que é congruentes? Tem a mesma medida. Então, vamos lá. O que é que a gente vai ter aqui? Suponha que o ângulo A tem medida igual a 120 graus. Então, quem é o ângulo correspondente ao ângulo A? Então, ó, tem que estar do mesmo lado, já que o ângulo A é externo, então o outro tem que ser interno, do mesmo lado, que no caso é o ângulo E. Então, como A e E são ângulos correspondentes, se as retas R e S são paralelas, então o A vai ter a mesma medida do E. Então, o E também vai medir 120 graus. Beleza. Agora, observe um detalhe. A mais B está formando aqui, ó, um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, eles são ângulos suplementares. A mais B dá 180 graus. Então, se o A é 120, o B vai medir quanto? Ó? 60 graus. Beleza. Agora, o ângulo B, ele vai ser correspondente ao ângulo F. Ó. Estão do mesmo lado da transversal, sendo que o B é externo e o F é interno. E como as retas R e S são paralelas, ângulos correspondentes, eles serão congruentes. Então, o F também vai estar valendo, vai estar medindo 60 graus. Beleza? Agora ficou mais fácil porque, por exemplo, a gente viu a outra definição, que são os ângulos opostos pelo vértice. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos esse vértice aqui. Então, se o ângulo A está aqui, quem é oposto pelo vértice? O ângulo D. Então, nesse caso, ó, o ângulo D vai medir 120 graus. E oposto pelo vértice do ângulo C vai ser o ângulo B, que é 60 graus. Então, ó, pela definição de ângulos opostos pelo vértice, que eu chamei aqui de ó, OPV, o D
o ângulo D vai medir igual, vai ter a mesma medida do ângulo A, que é 120 graus, e o ângulo C vai ter a mesma medida do ângulo B, que é 60 graus. O ângulo H, que é oposto pelo vértice ao ângulo E, vai medir também 120 graus. E o ângulo G, que é oposto pelo vértice em relação ao ângulo F, vai medir também 60 graus. Então, veja, eu só coloquei uma informação. Eu supus, certo? Foi um exemplo. Diz que o ângulo A mede 120 graus. Com ele, somente com ele, através dessas definições de ângulos correspondentes, ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice, eu encontrei todos os outros ângulos aqui dessa situação. Beleza? Então, para vocês verem como uma coisa depende e ajuda demais a gente descobrir novas definições dentro de ângulos, tá? Mas tem mais, se liga aqui. Usando a mesma figura, nós temos uma outra definição importantíssima que são os ângulos alternos internos. Eles recebem esse nome por estarem um em cada lado da transversal. Alternos, eles estão cada um de um lado. Veja que nos correspondentes, eles estão do mesmo lado. Então, para ser correspondente, tem que estar do mesmo lado, sendo que um interno e outro externo. Nessa definição aqui, os dois são internos, mas eles são alternos, ou seja, cada um de um lado da transversal. Por exemplo, os ângulos A e E, eles têm a mesma medida porque são correspondentes. Vamos relembrar. Ângulos correspondentes, mesmo lado da transversal, um externo e um interno. Beleza. Agora, os ângulos A e D, eles têm a mesma medida porque são o quê? Opostos pelo vértice. Então, tem aqui, ó, A é oposto pelo vértice ao ângulo D, então eles vão ter também a mesma medida. Então, perceba, se o ângulo A tem a mesma medida do ângulo E, e o ângulo A tem a mesma medida do ângulo D, então, logicamente, os ângulos E e D, eles vão ter também a mesma medida. Então, a medida do ângulo D é igual à medida do ângulo E. Com isso, você percebe que se eu tenho duas retas paralelas, RS, os seus ângulos alternos internos são congruentes. Então, quem são os ângulos alternos internos? O E e o D, porque ó, eles estão cada um de um lado da transversal, ó, são ângulos internos, cada um de um lado. E também eu vou ter quem? O C e o F. O C está de um lado, o F está do outro, e os dois são ângulos internos. Beleza, gente? Então, essas são as definições aqui de ângulos alternos internos. Você observa que, se eu somar o ângulo E com o ângulo F, nós temos o ângulo raso, que é 180 graus. E outra coisa que a gente acabou de ver é que o ângulo E é igual ao ângulo D. O que é que a gente conclui com isso? Que se eu somar o ângulo D com o ângulo F, também vai dar 180 graus, ou seja, os ângulos D e F, eles são ângulos suplementares. Essa informação é importantíssima, certo? Se eu somar os ângulos que estão do mesmo lado da transversal, quando eu tenho retas paralelas, então eu vou ter ângulos suplementares. E a gente vai ver a aplicação disso aqui num paralelogramo. A gente vai ter uma aula sobre polígonos um pouquinho mais na frente, mas vou mostrar para vocês um paralelogramo. Ele recebe esse nome porque ele tem lados paralelos, certo? Então, esse lado aqui é paralelo a esse, o de cima é paralelo ao de baixo, tá? Nós temos aqui 4 ângulos formados que nós vamos chamar de A, B, C e D. Ok. O que é que nós temos aqui, gente? Nós vimos que quando eu tenho figura, a gente acabou de ver que os ângulos que estão do mesmo lado, certo? Quando as retas são paralelas, eles serão ângulos suplementares. Então, se eu somar A mais B, 180 graus. B mais D, 180, D mais C vai ser 180, ou C mais A. Qualquer soma desses ângulos aqui, ó, que estão do mesmo, são internos aqui do mesmo lado da transversal, eles serão ângulos suplementares. A soma deles vai dar 180 graus. Agora, suponha, então, que eu tenha o ângulo C medindo 75 graus. Então,
Como é que eu faço para descobrir os outros? Já que A mais C vai dar 180, se eu já tenho 75, falta quanto? A gente vai ter que o A vai medir 105 graus. Da mesma forma, a gente descobre aqui, ó, se A mais B dá 180, então se o A é 105, o B vai ser 75 graus. Se B mais D dá 180 graus e o B é 75, então é porque o D vai ser 105 graus. Então, mais uma vez, eu dei apenas um ângulo e com as definições que nós aprendemos, nós acabamos descobrindo os outros ângulos da figura. Então, uma coisa importantíssima que a gente observa aqui. Nos paralelogramos, os ângulos opostos, eles são congruentes. Quem são os ângulos opostos? Ó? O ângulo C, ele é oposto ao ângulo B, e o ângulo A, que é oposto ao ângulo D. Então, eles são o quê? Ângulos opostos, certo? E num paralelogramo, os ângulos opostos, eles são congruentes, eles vão ter a mesma medida, ó. C tem a mesma medida do B e A tem a mesma medida do D, certo? E outra coisa que a gente já viu, né, e a gente usou já essa propriedade aqui, é que os lados, olha, os ângulos que estão de um mesmo lado no paralelogramo, eles são suplementares, ou seja, a soma deles dá igual a 180 graus. Belezinha, gente? É isso que a gente tinha para falar hoje sobre ângulos, certo? Nas próximas aulas temos mais informações onde a gente vai precisar de mais desses conceitos. Muitas palavras novas aprendidas aqui hoje. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque sempre que eu colocar vídeos novos aqui, vocês serão informados, tá bom? Continue estudando e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!